Fala, estudante de engenharia, tentando terminar nosso curso de topografia, talvez nessa aula. O ideal é, vou ver se eu consigo mostrar mais plantas para vocês, que o ideal é estar verificando planta, porque topografia é basicamente isso, pelo menos para a nossa parte, de engenheiro civil e arquitetos. Basicamente essa parte, conseguir entender para ser mais fácil fazer a locação da nossa obra, escolher o melhor local para o nosso empreendimento, poder identificar os caimentos de água, para onde cairia a água, para podermos fazer nosso projeto de drenagem, ou mesmo para rede de coletora de esgoto, e assim vai. Mas voltando aqui ao assunto, continuando a parte de volumetria, a parte de volume de terraplanagem, vamos verificar como a gente pode calcular utilizando a fórmula da semidistância. Então, o que seria? Um método mais utilizado é o método das seções, que consiste em calcular a área de aterro e corte separadamente de cada seção para se obter o volume separadamente. E para obter o volume, multiplique-se pela metade da distância, ou seja, a semidistância da soma entre duas seções consecutivas. O que seria isso? Aqui nós temos a fórmula, onde V é igual a L, que é a distância entre uma seção e outra. Por exemplo, entre a seção 1 e a seção 2 temos 20 metros, então L é 20, dividido por 2, 10 metros, por isso se chama semidistância, vezes a área 1 mais a área 2, ou seja, a área da seção 1 de corte mais a área de corte da seção 2. Eu somo as duas áreas de corte, multiplico pela semidistância, tenho um volume nesse segmento, onde V é o volume de segmento, A1 e A2 a área das seções transversais do segmento, L é a distância entre as seções A1 e A2. Ok? E o volume total será a soma dos volumes calculados. Vamos ver isso numa seção, por exemplo. Eu calculo a área da seção e calculo o corte da seção separadamente. Vou calcular as áreas de aterro, a área de aterro dessa seção. Vou calcular da 1, da 0, de cada um, a depender, se for de 10 em 10, dá 2, dá 2 mais 10, dá 3. Calculo os cortes, somo todas as áreas e uso aquela fórmula para calcular cada volume. Então, calculei a área aqui de aterro, a área desse aqui, essa área de corte, tudo que estiver sendo cortado aqui, ó, isso aqui é corte, esse terreno, essa parte também é corte, então eu tenho um corte nesse pedacinho aqui e esse pedaço todo aqui. Ok? Calculo a área de corte, calculo a área de aterro separadamente. E aí eu tenho, por exemplo, na rua C desse projeto, nós temos estaca 0 mais 10, estaca 1, 1 mais 10, 2, até a última estaca da rua, que é a 9 mais 10. Por que não está a 0 aqui? Eu já mostro para vocês porque começou na 0 mais 10. O estaqueamento é a partir da 0, mas o volume da 0 mais 10 eu já mostro para vocês. Então, nós temos aqui a área de corte na seção 0 mais 10 foi essa, na seção 1 mais 0 foi essa, na seção 1 mais 10 foi essa, na seção 2 foi essa, e aqui a área de aterro. Aterro bem pouco, né? Aí eu calculo com essas áreas. Eu vou calcular o volume de corte. Primeiro volume de corte eu não tenho, porque é 0. Segundo volume de corte é em relação à área 1 com a área 2 vezes a semidistância, dá esse volume. Aí depois eu tenho essa área com essa vezes a semidistância, dá esse volume de corte. Tal mais a semidistância, dá esse. E aí eu tenho também o volume acumulado. Começou em 0, o volume acumulado é esse. Esse aqui já é a soma desse com esse com esse. Esse aqui já é a soma do volume acumulado mais o que entrou. E aí eu vou ter o volume total de corte e vou ter o volume total de aterro. Por exemplo, na estaca 1 mais 10,
26, estaca 2, 19, área de corte. O volume de corte vai ser a soma vezes a semidistância, que é 5, dá isso. Aí a área de aterro, a mesma coisa, vezes a semidistância, eu tenho o volume de aterro desse aqui. E aí vai acumulando e faz a soma, e assim eu tenho o volume de corte dessa rua e o volume de aterro para essa rua. Ok? Aqui está a rua C. Por que 0 mais 10? Começou aqui na 0 mais 10. Se vocês olharem, eu tenho uma outra rua A aqui. Eu já passei o corte por aqui. Quando eu faço a seção aqui, nessa seção aqui, ó, estaca 0 é igual a 5 mais 10 da seção anterior. Então, eu já fiz esse corte por aqui nesse sentido. Nessa seção. Eu não posso... Já usei esse pedaço aqui que eu fiz da 0 mais 10 até a 6. Da 5 até a 5 mais 10, da 5 mais 10 até a 6. Eu já usei esse pedaço aqui. Automaticamente eu fiz esses cortes na estaca 5, 6 e 5 mais 10 para a esquerda andando 10 metros. Justamente para usar só 10 metros daqui. Então eu não posso calcular essa estaca 0 aqui, a seção aqui, que é a seção transversal, né? Tá. Então, já calculei essa seção, já calculei essa seção, já calculei essa seção. Então, já calculei o volume daqui. Eu não posso calcular de novo, porque eu vou estar dobrando um valor, vou estar calculando novamente o trecho que já foi calculado. Por isso que foi utilizado a partir da 0 mais 10 para calcular a rua C. Ok? É mais fácil fazer assim do que calcular 0 aqui e chegar na rua 5, calcular até a 5, depois a partir da 6, ficaria ruim. Ok? A mesma coisa. A rua termina na 9 mais 18 alguma coisa. Foi calculado só até a 9 mais 10. Tá? Então, vamos lá. Aí daí você calculou todas as ruas, você tem o volume do seu projeto. Ok? Se fosse plataforma, se você estivesse calculando, é a mesma coisa, não muda nada. O ideal é você ter os perfis e ter as seções transversais. Na próxima aula, eu vou mostrar um outro tipo de estaqueamento e mostrar algumas plantas para a gente terminar o curso. Abraço a todos!